Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à aula de hoje. Nesta aula, iremos falar sobre substâncias puras e misturas. Será que substância pura e mistura é a mesma coisa? Ou existe alguma diferença entre uma substância pura e uma mistura? Quais são os tipos de classificação que existe de substâncias puras e de misturas? Pela manhã, ao fazer o café, você usa água da torneira ou do filtro, pó de café e açúcar. Quando estamos com sede, podemos ingerir água da torneira ou água mineral. No almoço, algumas pessoas costumam ingerir sucos ou refrigerantes. Tudo isso que nós utilizamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que eu acabei de falar agora, são considerados como substâncias puras ou são misturas? Vejamos alguns exemplos relacionados ao nosso cotidiano. Por exemplo, a água. A água mineral, ela é uma substância pura ou ela é uma mistura? A água da torneira é uma substância pura ou é uma mistura? A água da chuva pode ser considerada uma substância pura ou uma mistura? E a água do mar? É uma substância pura ou uma mistura? O café no bule é uma substância pura ou é uma mistura? O refrigerante é uma substância pura ou uma mistura? Bom, para respondermos as perguntas anteriores, nós vamos partir do seguinte princípio, que toda matéria é constituída por partículas. Isso nós já sabemos. Quem são essas partículas? São os átomos. E como então são encontrados as substâncias ou os produtos, a matéria na nossa natureza? Por exemplo, o ferro, que o seu símbolo é Fe lá na tabela periódica, ele é encontrado na natureza como óxido de ferro. O cálcio, ele é encontrado como carbonato de cálcio. A prata é encontrada como prata e o oxigênio como uma molécula de oxigênio, ou seja, dois átomos de oxigênio se unem e formam o gás oxigênio. Então, observa atentamente os dois primeiros, óxido de ferro e carbonato de cálcio, e o outro que tem só a prata e só o oxigênio. Então, o que nós observamos aqui já diferente em relação a essas substâncias que são encontradas na natureza? Então, nós sabemos que a junção, ou seja, quando dois átomos se unem, forma-se uma molécula. Por exemplo, dois átomos de hidrogênio. Hidrogênio mais hidrogênio, quando se unem, forma-se o quê? O gás hidrogênio. Quando nós temos a junção de três átomos, sendo dois de hidrogênio mais um de oxigênio, forma-se então a molécula de água. Então, substância é todo material que ele é formado por moléculas quimicamente iguais, como nós vimos aí no slide anterior. E uma substância química? A substância química ela é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. Por exemplo, o chumbo é uma substância química, o cloro, o fósforo, o sódio, o oxigênio, o nitrogênio. Então, isso é uma porção da matéria. E elas têm as suas propriedades bem definidas, que lhes são bem características. Mas o que é então uma substância pura? Substância pura é todo material com as seguintes características: unidades estruturais, moléculas, conjuntos iônicos quimicamente iguais entre si. Ou seja, as moléculas que são formadas são quimicamente iguais entre si. Por exemplo, quando se forma o gás oxigênio, é um átomo de oxigênio mais outro átomo de oxigênio, e forma-se o gás oxigênio. Então, tem unidades estruturais iguais, quimicamente iguais entre si. A composição fixa de que decorrem propriedades físicas, como densidade, ponto de fusão e de ebulição. Ou seja, as suas propriedades físicas são fixas, e não há mudança. A temperatura se mantém inalterada desde o início até o fim de todas as suas mudanças de estado físico. Quando nós falamos lá das propriedades físicas, por exemplo, da água, quando ela entra no seu ponto de fusão de sólido para líquido, desde o início
do seu ponto de fusão, que ela está no estado sólido, até ela chegar no seu estado líquido, a sua temperatura vai se manter a mesma, 0 graus Celsius. Então, sólido para líquido, ponto de fusão. Então, esse processo de passagem de sólido para líquido, a temperatura permanece a 0 graus Celsius. Da mesma forma, o ponto de ebulição da água. Quando ela inicia seu ponto de ebulição 100 graus Celsius até ela passar do estado líquido para o estado gasoso, a sua temperatura de temperatura de ebulição continua a mesma 100 graus Celsius. A mesma coisa quando for passar para a liquefação e para a solidificação. Tá? Então, não altera a sua temperatura, ela é constante do início até o fim do processo. A substância ela pode ser classificada em substância pura simples e substância pura composta. Então, a substância pura simples elas são formadas pela combinação de átomos de um único elemento, ou seja, por átomos iguais. Por exemplo, nós temos aí o ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio, o mercúrio, que é um sólido líquido encontrado na natureza, que é o Hg, o gás hélio, o gás nitrogênio, que é formado por 2 átomos de nitrogênio, o enxofre. Então, aqui tem algumas substâncias que são encontradas substâncias puras. É simples, ou seja, contém o mesmo elemento químico. Já a substância pura composta, elas são formadas pela combinação de átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes, ou seja, pela formação de átomos diferentes. Nós temos aqui, por exemplo, o gás carbônico, que é o dióxido de carbono. Ele é formado por 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono, então é o CO2. Então é uma substância pura composta. Nós temos 2 tipos de átomos aqui, o carbono e o oxigênio. O álcool etanol, ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? Então, é o CH3CH3O2. Então, ele tem aqui, no caso, o carbono, que é um elemento químico, o hidrogênio e o oxigênio. Então, é formado por 3 átomos diferentes. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele é formado pelo NaCl. Então, tudo isso aqui são substâncias puras compostas. Então, qual que é a diferença da substância pura simples com a substância pura composta? A substância pura simples ela é formada por um único elemento em que ele pode estar ligando entre ele mesmo. Por exemplo, o oxigênio. É um átomo de oxigênio mais outro átomo de oxigênio, formando-se então o gás oxigênio. Então, é substância pura simples. O elemento ferro, quando ele está sozinho, ele é uma substância pura simples. E a substância pura composta ela é formada por 2 ou mais átomos diferentes, né? Igual, por exemplo, o CO2, que é o gás carbono. Ele é formado por carbono e oxigênio. Bom, graficamente, como são representadas, então, essas mudanças de fases? Por exemplo, quando eu falei para vocês a água no estado sólido, quando ela está passando de sólido para líquido, a sua temperatura vai ser constante. Então, no gráfico aqui nós temos aqui a temperatura, né, que está aqui, ó, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Isso aqui é a temperatura do ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. E aqui o tempo que está ocorrendo o processo. Então, por exemplo, a passagem de sólido para líquido, ou seja, de gelo para líquido da água, ela começa a 0 graus Celsius e vai até o final do seu processo, ela continua a 0 graus Celsius. Tá? Aí depois que vai ter a variação de temperatura, né, quando ela está no estado líquido, quer dizer, ela vai ter que absorver calor, né, para chegar a 100 graus Celsius. Aí quando ela chega a 100 graus Celsius, a sua temperatura é constante até todo o final do seu processo, onde a água passou de líquido para vapor, depois que vai ter uma variação de temperatura. Então, isso aqui é a representação de uma substância pura. A sua temperatura do ponto de fusão é constante do início até o fim e a temperatura de ebulição constante do início até o fim. Mistura. Então, a mistura ela é formada por 2 ou mais substâncias, sendo cada uma destas denominada componentes. Por exemplo, o ar que que está aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que está aí na atmosfera. Esse ar ele é composto por nitrogênio, por oxigênio e outros tipos de gases, e além disso, vapor de água. O aço, a madeira, o petróleo, o granito, ouro, 18 quilates, vinagre, tudo isso são misturas. Por quê? Porque tem mais de uma substância. A água mineral.
A água mineral, ela é uma mistura. Por quê? Porque a água mineral, além da molécula de água, ela contém os minérios. Quais são os minérios? Sódio, cloro, magnésio, flúor, e tem vários tipos de elementos que estão ali naquela água mineral, que são essencial para o nosso organismo, é o que ajuda a hidratar o nosso organismo. Então, a água mineral, ela é uma mistura. Por quê? Porque ela tem componentes, ou seja, substâncias diferentes naquela, naquela água, né? E eu não consigo representar a água mineral por uma fórmula. A mistura também contém fases. E o que é a fase da mistura? É cada uma das porções que apresenta um aspecto homogêneo e uniforme. Então vamos ver o que significa isso. Por exemplo, aqui neste primeiro desenho aqui, eu tenho uma água mais o açúcar. Mas o que eu vejo aqui? Só água? Não é? Porque o açúcar foi totalmente dissolvido dentro da água. É o açúcar esse que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é a sacarose. Então, eu tenho aqui um aspecto visual contínuo, uma única fase. Então, eu tenho aqui como componente a água mais o açúcar, mas eu estou vendo apenas uma fase. Ok? Então, componente, água e açúcar. Fase, apenas uma que eu estou vendo aqui. Tenho outro exemplo um aspecto descontínuo em que eu tenho a água e tenho o óleo. Então, aqui eu estou visualizando duas fases, né? Então, ou seja, eu tenho a água mais o óleo, ou seja, dois componentes, óleo e água. E no terceiro exemplo, também eu tenho uma visualização descontínua, que é uma água gaseificada. Por quê? Porque eu vejo a água, mas eu vejo as bolinhas de gás subindo, não é isso? Então, aqui também é uma mistura que contém duas fases e também contém dois componentes, que é o gás e também a água. Então, o que é o componente de uma mistura? É cada uma das substâncias contida numa mistura ou nessa mistura. Então, quando nós falamos da água com o óleo, nós temos aí, né, duas fases e dois componentes. Então, o óleo é um componente e a água é outro componente. Quando nós falamos, por exemplo, do álcool, o etanol que nós utilizamos aí para abastecer o carro, ele é uma combinação de água mais o álcool, né? Então ele tem lá uma porcentagem de álcool e uma porcentagem de água. Então é uma mistura, tá? Então tem ali dois componentes, eu tenho o álcool e tenho a água. Então vejamos aqui como é representado a mudança de fase em uma mistura. Se olharmos atentamente aqui para o gráfico, nós vemos aqui que num tempo 1, né, onde a temperatura do sólido estaria a 0 graus Celsius, quando inicia-se o seu processo de mudança de fase, houve uma variação no seu ponto de fusão, ou seja, na temperatura. Então, no seu ponto de fusão, houve uma variação na temperatura. Quando formos lá para o ponto de ebulição, nós vemos também que está tendo ali uma variação na temperatura. Então, em uma mistura, o ponto de fusão ocorre variação de temperatura e no ponto de ebulição também ocorre uma variação de temperatura. Se nós formos compararmos com uma substância pura, na substância pura o ponto de fusão a temperatura é constante e na ponto de ebulição a temperatura é constante, ok? Então, na temperatura de ebulição, na mistura, o ponto de fusão ele é variável, então ele varia, e a seu ponto de ebulição também em uma mistura é variável. Ocorre uma variação de temperatura. A mistura ela pode ser classificada em mistura homogênea e mistura heterogênea. A mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Tá? Então, toda mistura homogênea ela pode ter 2, 3, 4, 5 componentes, mas ela vai apresentar uma única fase. Por exemplo, aqui, a água mais o açúcar dissolvido. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos apenas uma fase, mas contém aqui dois componentes, que é a água mais o açúcar. Então, isso aqui é uma mistura homogênea. Eu estou vendo apenas a água, tá? Mas eu sei que aqui tem um açúcar. Se eu pegar, por exemplo, um copo com água, dissolver ali açúcar, né, dissolver sal, né, por exemplo, estou fazendo um soro caseiro.
Quando eu dissolver totalmente o sal e o açúcar, eu vou estar vendo apenas uma fase. Então, aquilo ali é uma mistura homogênea. A água mineral, né, ela é uma mistura homogênea. Por quê? Porque eu não vejo os minérios que estão ali, o sódio, o magnésio, né, eu não vejo aqueles minérios que estão ali. Eu só vejo a água. Tá? Então, isso é uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea, ela apresenta pelo menos duas fases, tá? De duas a mais fases. Então, quando eu falo a água mais o óleo, eu estou visualizando aqui a água e o óleo. Então, eu estou vendo duas fases, né? E tenho duas componentes. Agora, se eu tivesse aqui, por exemplo, a água, o óleo, o gelo e a areia. Então, o que, que eu estaria vendo? Eu estaria vendo a areia, a água, o óleo e o gelo, não é isso? Então, quantos componentes eu tenho? Eu tenho a água e a areia, são dois componentes, né? Mais o óleo, três componentes. E o gelo? O gelo é água, só que é água no estado sólido. Então, na realidade, eu tenho aqui, visualmente, em fase, eu tenho a areia, a água, o óleo e o gelo. Eu tenho quatro fases que eu estou vendo, mas como componente eu tenho apenas três. Por quê? Porque o gelo é água no estado sólido. Outra classificação das misturas são os coloides. Os coloides pode ser classificado como soluções coloidais ou sistema coloidal, que às vezes vai aparecer na literatura aí, elas são misturas que apresentam um aspecto de solução, ou seja, de uma mistura homogênea. Visualmente você olha para ele e você aparentemente está vendo apenas uma única fase. Mas na realidade, na verdade, são misturas heterogêneas, porque quando visto em um microscópio você consegue separar as outras misturas que tem ali naquela substância. Vejamos aqui alguns exemplos. Bom, então aqui temos alguns exemplos de coloides, que é a gelatina, né, que é formada por uma dispersão em água, né, de uma proteína animal. Então, isso aqui é um coloide, o aerosol, que geralmente é uma dispersão coloidal de partículas líquidas e os gases atmosféricos, né? Nos gases atmosféricos, maior que está expelindo aqui, está expelindo gás também. A espuma, que ela é formada por material sólido e ela tem alguns vácuos que são de ar, né? A safira, a fumaça. A fumaça também é uma dispersão coloidal porque ela libera partículas, né, entre os gases atmosféricos, né? Nós temos aí também a espuma. A espuma também é uma dispersão coloidal do ar, né, na solução líquida de sabão. Por isso que ela forma essas bolhas. O leite também é uma dispersão coloidal, ou um coloide. Se você pegar uma gota daquele leite que você olha no copo, que parece ser uma mistura homogênea, mas pega uma gota e coloca numa lâmina e vai no microscópio olhar, você vai ver que tem algumas gotículas amarelas. Então aquilo é a gordura que está dispersa ali naquele leite. O sangue também é outro exemplo de coloide, porque você separa a água do sangue do plasma. Existe também, dentro das misturas, a mistura eutética. Mistura eutética é uma mistura de elementos ou compostos sólidos e distintos que se comportam como se fosse uma substância pura, e onde o ponto de fusão ocorre em temperatura constante até que o componente mais volátil seja totalmente descristalizado. Ou seja, uma mistura eutética, ela parece ser uma substância pura. Por quê? Porque seu ponto de fusão ele é constante, mas quando chega lá no seu ponto de ebulição, ele já vai variar a temperatura. Então, a diferença de uma mistura eutética com uma mistura ou com uma substância pura a mistura eutética, o seu ponto de fusão é constante, mas seu ponto de ebulição varia. Na substância pura, o ponto de fusão é constante e ponto de ebulição é constante. Então, mistura eutética é uma mistura que em apenas o seu ponto de fusão permanece constante. Vejamos aqui, então, como é a representação gráfica, né, do diagrama de fase de uma mistura eutética. Então, quando o sólido
inicia seu processo de fusão, ou seja, a passagem de sólido para líquido na mistura eutética, o seu ponto de fusão vai ser constante. Porém, quando vai entrar no processo de ebulição, ou seja, a passagem de líquido para o estado gasoso, a sua temperatura de ebulição ela vai ser variável. Um exemplo de uma mistura eutética que nós temos é a solda. A solda é uma liga metálica que contém 63% de estanho e 37% de chumbo. A soda, por exemplo, ela é uma liga metálica que vai se fundir a 183 graus Celsius. Mas o valor menor encontrado, por exemplo, para chumbo é 327 graus e do estanho 232 graus Celsius. Então aí nós vemos então essa diferença, né, em uma mistura eutética com uma substância pura, né, a variação de temperatura. E temos também a mistura azeotrópica. No caso de uma mistura azeotrópica, a composição da fase líquida da mistura e da fase gasosa é a mesma numa temperatura denominada de temperatura azeotrópica, ou ponto azeotrópico. Na prática, isso inviabiliza a separação da mistura por destilação, pois quando a temperatura atinge a temperatura azeotrópica, a composição da fase líquida é a mesma da fase gasosa. Então, o que quer dizer isso aqui? Que o seu ponto de fusão vai ser diferente, porém o seu ponto de ebulição ou temperatura de ebulição ela vai ser constante. Porém, vai ter esse problema de igualar a temperatura do estado líquido com o estado gasoso. Vejamos aqui então o diagrama de fases da mistura azeotrópica. Então, olhando esse gráfico, nós observamos que o ponto de fusão, a sua temperatura é variável. Então, o ponto de fusão numa mistura azeotrópica, ela não é constante, ela é variável. O seu ponto de ebulição já vai ser constante, né? Exemplo de uma mistura azeotrópica é uma mistura de 96% de álcool etílico e 4% de água, cujo ponto de ebulição é de exatamente 78,2 graus Celsius ao nível do mar, mas possui um ponto de fusão variável, então ele pode variar. Os pontos de ebulição dessas substâncias isoladamente são: do álcool é 78,4 graus e da água 100 graus Celsius. Bom, meus queridos, então essa foi a nossa aula de hoje sobre a diferença entre uma substância pura e uma mistura, onde nós vimos as classificações de cada uma delas e a diferença de uma substância pura com uma mistura. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagens que eu estarei à disposição para respondê-las. Obrigado pela atenção.